Bem-vindo aqui para mais um vídeo onde nós vamos conversar sobre aqueles comentários, aquelas proposições, ideias, perguntas, questões que são colocados no canal, nos vídeos que nós publicamos ao longo da semana, às vezes até mais do que isso, onde eu separo aquelas que eu entendo como relevante e onde relevante normalmente significa que está me levando a ter que pesquisar sobre o assunto. Eu gosto muito disso porque, na realidade, eu acabo melhorando enquanto investidor, tendo uma compreensão melhor, principalmente de cenário, mas também de alguns setores de projeto específico. E eu espero que, ao responder essas questões, eu também consiga não só levar a resposta em si para você que está perguntando e para aqueles que assistem o canal, mas também que eu oportunize que você melhore enquanto investidor. Neste segmento de vídeo, nós já chegamos ao vídeo de número 28. Veja, já estamos há mais de meio ano só nessa proposição de fazer essa troca de ideias com você, que nos ajuda muito aqui no canal. Hoje é dia 12 de janeiro de 2025, agora são aproximadamente 10 horas e 5 da manhã. Como é domingo, aqui no Rio Grande do Sul nós temos esse costume de reunir a família e fazer um churrasco. Então eu estou um pouco de olho lá no churrasco. Olho no peixe, outro no gato. Um olho nas questões, outro olho no churrasco. Duas questões que eu separei como interessantes, né? Uma veio aqui do Didier Meyer, e ele diz o seguinte: percebi que a maioria das análises do Ibovespa para 2025 levam a um cenário de queda do índice, embora alguns casos avaliam uma pontuação de até 140 mil pontos no final deste ano. E aí ele diz o seguinte, parece só um pouquinho, eu acabei apagando tudo. Então ele diz o seguinte: eu concordo com o que você menciona neste vídeo, que é esse aqui, eu estou comentando. Oportunidades surgindo devido aos fundamentos das empresas. Seria o caso de o governo também estar auxiliando e ajudando a puxar para baixo o Ibovespa para que grandes investidores se aproveitem do momento apropriado? Então essa é a pergunta em si. E vamos começar então pelo nosso livro de referência do Décio Bazin, Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Antes que seja tarde ele quer dizer o seguinte: antes que a gente acabe tendo uma idade como a minha, assim, mais avançada, porque daí, como existe uma composição de juros, e quando você é mais jovem, você pode fazer aportes menores e depois ter um grande resultado lá no final, quando você é mais jovem. Quando você é mais velho, como é o meu caso, você já precisa fazer aportes mais consistentes. Então, antes que seja tarde, quer dizer isso, começar o quanto antes. E essa é a ideia que a gente tenta levar para aqueles que acompanham aqui o canal. Mas com relação à pergunta em si, eu desço aqui na página 5, que eu sempre trago esses lembretes aqui. Eu levo como referência quando tem essas questões. Preços não sobem nem descem na Bolsa de Valores. Ou eles são levantados, que a gente chama de puxados, né? Eles vão para cima, ou eles são derrubados. Não é só um consenso de mercado. Tem exatamente muita interferência. E claro, né, algumas delas são controladas quando interessa e outras simplesmente não se dá bola porque se está falando de forças de poder de governo, principalmente. Eu já fiz um vídeo sobre essa questão, que eu vou deixar no final, já abordando justamente essas pontuações. Eu não faço previsão de pontuação aqui no canal, aliás de nada, né? Nem de pontuação do Ibovespa, nem para onde a bolsa está indo, não faço previsão nenhuma. Nem também nem previsão dos resultados das empresas. O máximo que a gente faz aqui, na melhor das hipóteses, é uma projeção. Então a gente inicia o ano, faz uma projeção para as empresas lá no final, o Ibovespa nem projeção a gente faz. E nessas empresas nós vamos acompanhando trimestralmente, vou trazer os resultados, então vou vendo como a curva de evolução dela vai se comportando até chegar no final do ano, de maneira que não cause muita surpresa para nós em relação aos resultados. Então, no máximo, se trabalha aqui no canal com projeção. Sob o ponto de vista do que a gente está falando, eu não descarto eventuais influências do governo e o entendimento de como, no caso aqui especificamente, a Bolsa de Valores está se comportando, e menos ainda com relação ao dólar, como ele está se comportando. Eu tenho uma interpretação que o governo ele sabe exatamente o que ele está fazendo e sabe as consequências do que ele faz e das declarações que ele dá. Isso é muito claro. Não é uma coisa aleatória, de tanto eu pelo menos observar isso aí acontecer ao longo do tempo, eu entendo que ele sabe exatamente o que está fazendo. O mercado como um todo, ou principalmente aqueles grandes nomes do mercado, eles, na minha visão, eu não sei se eles falam isso também por inocência, entre aspas, ou se eles falam isso realmente sabendo e aí agindo de má fé. Porque eu não acredito que essas pessoas, com toda a experiência que eles têm, que eles realmente entendam que o governo, quando venha se manifestar, ele está cometendo uma gafe. Eu acho que o governo sabe exatamente o que ele está fazendo e é assim que eu me comporto perante essas condições. Então, o que eu estou enxergando nos próximos tempos ainda, né, pelo menos ao longo desse semestre, eu acho que tem muita pressão sobre a Bolsa de Valores. Para onde ela vai eu não sei, mas até agora tudo está se materializando de forma que se coloque mais pressão e empurre o índice ainda mais para baixo. Como eu não sei para que lado de fato vai,
eu vou comprando aos poucos, usando a minha reserva de oportunidades e também as minhas compras mensais que eu faria de qualquer jeito, independente para que lado a Bolsa de Valores se movimentaria. Mas, de qualquer forma, eu deixo o vídeo onde eu menciono essa questão da pontuação, de alguns que enxergam a pontuação desses 140 mil, que eu já abordei a questão aqui no canal. Né? Imagino, eu não espero que eu tenha respondido. Não é isso que eu estou dizendo. Estou só dando a minha interpretação. Para mim, o governo interfere de clara consciência, sabendo o que está fazendo. Na minha visão, é a minha interpretação. Cada um tem a sua. O mercado, quando vai a público falar, principalmente na mídia especializada, ele menciona que o governo cometeu gafes. E também nós temos algumas pessoas aí, grandes players do mercado, que hoje estão irritados porque são administradores de fundo verde, por exemplo, do Stuberg. O sujeito está pé da cara, mas lá atrás ele assinou a cartinha pela democracia. Lá atrás ele apostou nesse governo. Será que ele é ingênuo? Bom, se for, eu não deixaria meu dinheiro com esse fundo para administrar. Pelo menos é a leitura que eu faço. Então, pode ser que alguns realmente ajam por estupidez e outros de forma de consciência deliberada, sabendo o que vai acontecer, tirando o melhor proveito da situação. De fato, assinar embaixo eu não posso, mas é a leitura ou a interpretação que eu tenho já faz algum tempo. Agora, uma questão mais complexa, que ela veio tomando, está até hoje essa discussão, né? Nós já estamos no 7º dia onde se debate essa questão. Quem traz ela aqui é o Leandro Silva. Ele pergunta o seguinte: com a nova medida do governo, quem movimentar mais de 5 mil via Pix ou transferência bancária terá que pagar imposto de renda? Essa é a pergunta que ele está falando. Então, quem receber mais de 5K de dividendos será taxado? Eu vou tentar dar a máxima explicação, com a maior profundidade que eu conseguir alcançar, sem que eu traga. Eu sei que tem muita conversa, tem muita fake news de fato, circulando, dos dois lados, do lado do governo e também do lado dos opositores. Então, eu vou tentar trazer para você da forma mais clara e mais simples que eu puder, extraindo informação técnica sobre esse assunto. Essa conversa toda, ela vem a partir deste documento aqui. E você vai encontrar lá no site da Receita Federal, na parte de normas, que é a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 2219. E veja que essa Instrução Normativa, ela não é recente. Ela é do dia 17 de setembro de 2024. Então nós estamos falando de algo que já existe há cerca de 6 meses aproximadamente. Daqui a pouco vai fechar 6 meses da existência desse documento. Até então isso não era debate. Agora acabou virando debate. Mas óbvio, eu vou fazer a leitura desse documento aqui porque é um documento muito pesado de se ler. Mas eu vou fazer aqui uma análise do documento da forma mais simples que eu pude. Então está como base aí a Instrução Normativa da Receita Federal, número 2219, de setembro de 2024. Do dia 17, na verdade, de setembro. Então essa instrução normativa, ela é lá no dia 17, ela dispõe da seguinte forma: obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações financeiras de interesse da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Então, sobre o que a gente está falando? Obrigatoriedade de prestação de informações relativas a operações financeiras. É uma generalização quando a gente fala em operações financeiras. Aqui embaixo está quem é obrigado a apresentar a e-financeira. A e-financeira é o seguinte: é uma espécie de um formulário eletrônico que é preenchido por algumas pessoas jurídicas. Então não é a pessoa física que vai fazer esse preenchimento. Quem é que faz isso aqui? Pessoas jurídicas que captam, intermediam e aplicam recursos financeiros próprios ou de terceiros, sociedades seguradoras, instituições financeiras de pagamento autorizadas. Veja, sociedades seguradoras, né? Instituições financeiras de pagamento autorizadas a gerenciar contas de pagamento, instituições financeiras de pagamento autorizadas a converter moeda física em moeda eletrônica, são as casas de câmbio, instituições de pagamento que credenciam a aceitação de instrumentos de pagamento, são as casas de cobrança. Enfim, estamos falando de pessoas jurídicas. Como apresentar a e-financeira? Então, na realidade, veja que isso aqui já foi estabelecido há um tempo. Quando que vai ocorrer essa prestação por essas pessoas físicas? Não vai ser atinente a pessoas jurídicas. Não será atinente a pessoas físicas, como eu, como você. Então, como apresentar a e-financeira? A e-financeira vai ser gerada diretamente, tá? Por sistema próprio, assinada digitalmente pelo representante legal e bibibibobobó. Mas o prazo para apresentação é até o último dia útil do mês de fevereiro para informações relativas ao segundo semestre do ano anterior. Então, no dia 28 de fevereiro, agora, vai cair uma sexta-feira, último dia útil do mês de fevereiro, se prestará essas instituições financeiras, essas pessoas jurídicas, elas vão apresentar os dados relativos ao segundo semestre de 2024. É quando tudo vai começar. E depois, no último dia útil do mês de agosto deste ano,
as informações serão relativas ao primeiro semestre de 2025 e depois esse ciclo continua desta mesma forma. No caso aqui, de atraso, pode haver incidência de multa, ou no caso de omissão, pode haver incidência de multa, mas também tem um prazo para eventuais correções que acontecem até o período de 5 anos, conforme colocado aqui embaixo. Os que preenchem a tal lei financeira, eles recebem as responsabilidades dos declarantes, porque eles serão esses declarantes. Então, é de responsabilidade exclusiva daquelas pessoas jurídicas das diligências necessárias para a verificação dos usuários que devem ser incluídos na declaração, bem como da correção dos dados transmitidos. Então, há informações que devem ser apresentadas. O que eles vão preencher lá? Saldo do último dia do ano, de qualquer conta de depósito, de poupança ou de pagamento do tipo pré-paga ou pós-paga e contas em moeda eletrônica. Você conhece alguma moeda eletrônica? Saldo do último dia útil do ano de cada aplicação financeira. Rendimentos brutos acumulados anualmente mês a mês. Então tem que ser separado por mês, por aplicação financeira. Também, saldo das provisões matemáticas de benefícios a conceder e de FAP. Valores, benefícios ou de capitais. Valores de benefícios ou valores de capitais segurados. Transferência de mesma titularidade, então, por exemplo, aqui eu deixei marcado, né, porque, aliás, os invertes são aqueles mais atinentes a nós investidores, né, rendimentos brutos acumulados anualmente, mês a mês, por aplicação financeira. Transferências de mesma titularidade, então quando você tira da sua conta corrente, transfere para a sua corretora. E aquisições aqui de moeda estrangeira, porque eventualmente existem pessoas que compram moeda estrangeira como dólar, por exemplo. No sentido contrário também, conversão de moeda estrangeira em moeda nacional, às vezes a pessoa tem ganho externo, né? Ou, por exemplo, recebe moeda estrangeira convertida nacional quando ele tem BDRs. Transferências de moedas de outros valores para o exterior, enfim, informações sobre consórcios, tá? Então, é isso o que se pretende dentro dessa instrução normativa. Detalhe importante, aqui sou eu que estou começando a marcar. A instrução normativa não se aplica diretamente a pessoas físicas. Não se aplica a pessoas físicas. Então, você, como investidor pessoa física, não estamos sujeitos de forma direta a essa instrução. Quem é que está sujeito? São pessoas jurídicas que realizam operações financeiras. No entanto, as pessoas físicas podem ser afetadas indiretamente na medida em que as instituições financeiras que prestam os serviços a elas podem estar sujeitas a novas obrigações. Aqui se fosse no plural seria um acraseado, tá? Então elas estão sujeitas a essas novas obrigações. Por exemplo, se você tem uma conta bancária, a instituição financeira que administra a sua conta será obrigada a prestar informações à Receita sobre o saldo da sua conta, os movimentos que você recebeu e as transferências que você fez. Essas informações podem ser utilizadas pela Receita Federal para verificar se você está pagando imposto de renda corretamente. Na verdade, lá por trás, o que se quer é isso, é fazer um cerco maior, um aperto maior, justamente para chegar na possibilidade de haver o cidadão, né? Vai acabar lá no cidadão, sonegador. Ele deveria pagar de um jeito, mas está pagando um pouquinho menos do que isso. É importante ressaltar que a instrução normativa não cria novas obrigações. Então não tem taxação do PIX, como as pessoas estão dizendo. Não existe isso aí. Que essa é a fake news que circulou. E aí eu acho que os dois lados assim, são muito ruins, né? Os que são oposições, os que são oposição e colocam isso da perspectiva de uma fake news, mas também o governo que lá no final está escondendo qual é a intenção dele no final. Os dois lados, assim, eu olho com muita estranheza, e aqui, vamos deixar bem claro, não quero colocar minha posição de isentão. Eu detesto esse governo, eu não suporto esse governo, acho um governo canalha, um governo incompetente, incapaz. Eu até vou retirar a palavra canalha, eu acho que eu exagerei aqui, me empolguei um pouco, me desculpa. Mas eu vejo como um governo incapaz, incompetente, inepto, um governo que está levando cada vez mais as pessoas para o limiar da pobreza, e pior do que isso, está trazendo uma notícia de enganação, como a retirada de grandes quantidades de pessoas da pobreza indo para a classe média, simplesmente alterando quais são as faixas da classe média. Então, esse governo é uma vergonha, uma vergonha. Eu tenho desprezo por esse governo. Então, só para você saber, assim, eu não tenho posição isenta. Aliás, se você tem posição isenta, eu lamento por você. Você não está em lugar nenhum, você está no limbo, né, no umbral mediúnico do convívio social. Mas, enfim, é importante ressaltar que a instrução normativa não cria novas obrigações. Então, não tem esse negócio de taxação do PIX para as pessoas físicas. Ela apenas estabelece regras mais claras para a prestação de informações por parte das instituições financeiras. Ou seja, é um conjugado de informações onde a Receita Federal vai saber de uma forma mais clara como nós, eventualmente, né, cidadãos,
ou como diz a primeira-dama, cidadãos, e até o presidente da República fala em cidadãos, mas o correto é cidadãos, como nós, cidadãos, de alguma forma podemos estar escondendo algum patrimônio e não pagando o devido imposto. E veja aqui, ó, eu trouxe os principais artigos do debate. Eles dizem respeito aqui aos artigos 15 e 25 da Instrução Normativa, que tratam da prestação de informações sobre operações financeiras de interesse da Receita Federal. O artigo 15 estabelece, eu já vou chegar no artigo 15, tá? Que as informações devem ser prestadas por meio de declaração eletrônica, é o e-financeiro, que devem ser geradas diretamente por sistema próprio, assinada digitalmente e tal. O artigo 25 estabelece as multas para o não cumprimento da obrigação de apresentar a e-financeira, e a multa vai de 500 a 50 mil reais. Tanto o artigo 15 quanto o artigo 25, eles vão reportar a artigos anteriores, quem deve fazer e o que deve fazer. Então ele vai se reportar aos dados que devem ser informados. No caso das pessoas físicas, ele diz o seguinte, quem durante no mês, né, ou seja, em cada mês, tiver feito uma movimentação igual ou superior a 5 mil reais. É isso que ele está dizendo. Fez, o cara vai constar na lista. Não é que o sujeito vai ser taxado, simplesmente vai ir para aquela lista que vai ser informado pela instituição financeira. E aqui também ele é meio parecido, o artigo 25, porque ele diz quem são as pessoas que têm a obrigação de prestar as informações, a gente já viu, né? São aquelas pessoas jurídicas, e elas devem informar quando o montante global movimentado no mês for de 5 mil reais. Então vamos supor que você transfira, sei lá, 4 mil reais para sua conta. Veja que transferência entre contas a gente viu que vai constar. Você transfere 4 mil reais, pronto. Então, por enquanto 4 mil não é nada. Mas você fez outras movimentações, que lá, por exemplo, Pix, fez um Pix, transferiu para alguém, ou até recebeu, vai juntar esse aí, deu 5 mil reais, o seu nome vai estar na lista que vai ser informado para a Receita Federal. Agora o que eu vou falar é a minha interpretação, certo? Então, para quem faz essas movimentações iguais ou superior a 5 mil reais, provavelmente, o governo vai buscar uma compatibilidade entre o que foi declarado de imposto de renda ou não declarado, né? Porque eventualmente a pessoa está numa faixa de isenção, mas ela está movimentando 5 mil reais. Então o governo vai buscar essas disparidades e a partir dessas disparidades verificar se há uma conformidade, ou seja, se a pessoa não está pagando imposto e assim realizar a cobrança do imposto de renda. Ou pelo menos emitir um documento para que a pessoa se explique, né? Uma notificação que a gente faz, uma notificação, vem cá só um pouquinho, tu está movimentando isso e, no entanto, tu tá dizendo que tu é isento, ou tu está declarando abaixo disso. Consequentemente, a pessoa vai se explicar. Se explicar, ok, se não, vai incidir imposto de renda mais multa, e normalmente fica ali na faixa dos 75%, mais os valores de demora, ou seja, a mora no pagamento dos valores. Então é isso. É o governo com sua sanha arrecadatória, que é o que ele vem fazendo ao longo de todo esse tempo. Ou seja, por exemplo, dividendos. Dividendos não estão incluídos, dividendos não são os dividendos. Eu declaro os meus dividendos, então já está lá na minha declaração de imposto de renda. Eles não são tributados. Juros sobre capital é imposto retido na fonte, que eu também declaro. Se você tem, por exemplo, investimento em fundos imobiliários, são isentos também do pagamento. Então, esses aí estão fortes. Você declarou, não vai pagar imposto sobre isso. Agora, quem é que pode ser atingido por isso? Normalmente, é quem, claro, né, faz alguma burla nas declarações de imposto de renda, mas eu acredito que é uma forma de chegar nos informais. Essa é a grande massa que pode ser atingida. Ou seja, são aquelas pessoas que vivem, hoje, por exemplo, tem pagamento por Pix para quase tudo, né? Até o sujeito que vende ali a água na pista de corrida que tem aqui, né, pista aberta, aquele sujeito aceita Pix. Tem um sujeito na esquina ali que vende o morango, né? E o abacaxi, e a melancia, e ele aceita Pix. Tem um sujeito lá da academia de ginástica, da academia de crossfit, e ele oferece o morango lá, tem um morango especial, etc. E ele aceita Pix. Então, eu não sei o que ele está declarando, mas, muito provavelmente, nessas movimentações, esses aí serão atingidos por essa leitura. E aí, o que acontece? A Receita vai acender sobre esses informais com mira no aumento da arrecadação. E você, no final das contas, pode estar surpreso com tudo isso. Aí eu chamo você aqui para este documento, né? Muito mencionado, mas muito pouco lido, que é o Manifesto do Partido Comunista, do Karl Marx e do Engels, né? Do Friedrich Engels. E eu vou direto aqui na página 50. Porque um pouquinho antes disso, na página 49, no documento que eles fizeram, eles estão dizendo como chegar lá, né, na imposição dessas ideias comunistas. E, na verdade,
não é mais como regime, como as pessoas pensam de governo, mas sim como uma cultura. As pessoas acabam internalizando e achando que isso é o correto. Mas veja aqui, para implantação, o que eles sugerem? Expropriação da propriedade fundiária, emprego, ou seja, vai tirar a propriedade dos seus donos, e emprego das rendas fundiárias para despesas do Estado. Mas aqui no 2 é o que interessa: pesado imposto progressivo. Então não tem surpresa nenhuma. Se em algum momento eles andarem na direção da abolição do direito de herança, qual é a surpresa que tem? É a forma que essas pessoas têm de pensar, né? Confisco de propriedade de todos os imigrantes e rebeldes. Ou seja, não é à toa que aqueles que se manifestaram contra o pleito eleitoral de 2022 tiveram suas contas bloqueadas e os seus bens bloqueados pelo Estado. Aí, isso tudo já existia antes e já sabia a forma de se comportar dessas pessoas. Então, os pesados impostos progressivos, se você pegar aqui, ó, essa aqui é a versão em espanhol. Eu sempre digo, né, esse aqui é o livro de qualidade, é o livro mais bonito e de melhor qualidade que eu tenho. Nesse livro aqui, essa parte, essa é a versão em português de Portugal. E aqui, essa aqui é a versão espanhola da Espanha, em espanhol da Espanha. E eles falam em forte imposto progressivo. E aqui está em pesado, né? Então, o tom que dá ali ainda é mais incidente do que esse da versão da língua portuguesa. Ou seja, tudo que está aí e o que está vindo não deveria ser surpresa. E o que nós fazemos? Nós vamos tentando proteger o nosso patrimônio. Uma das formas é justamente o método que nós utilizamos aqui no canal. Também de olho na questão como o governo desse tipo trata a propriedade e também, hoje, né, já não tanto indo na linha do marxismo propriamente dito, mas muito mais alinhado com o globalismo, onde, a exemplo do que aconteceu na Argentina, há uma pressão tão forte sobre a economia e a população que os ativos acabam se desvalorizando. E aí eu vou tentar emendar com a primeira questão que foi colocada. Eles acabam se desvalorizando a tal ponto que grandes investidores acabam comprando os nossos ativos a preço de banana, para depois, em algum momento, numa reviravolta de governo, como aconteceu na Argentina, esses ativos são vendidos a preço de mercado. Então, muito de olho nisso. Eu já tinha comentado sobre esse assunto há um tempo atrás, já antes ainda do Javier Milei assumir a presidência da Argentina, e me parece que o Brasil está andando em caminho semelhante. Se vai chegar lá ou não, eu não sei, né? Eu não tenho como fazer previsão, mas tudo indica que os caminhos trilhados são muito parecidos. E dito isso, espero que tenha respondido. Eu vou ficando por aqui e também espero que você tenha gostado. E já vou me despedindo de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.